A paz do Senhor Jesus. Continuando o nosso vídeo de experiências e testemunhos, né? Experiência que eu tive com o Senhor. Eu sempre digo, irmãos, que para você ter experiência com Deus, você precisa colocar a mão no arado. No arado é você colocar a mão na obra, fazer algo para Deus, falar do Senhor. Porque se tem algo que o inimigo quer que você se cale, é de falar em Deus. Você pode falar qualquer coisa, o inimigo não vai se enfurecer com você. Mas se você falar em Deus, Deus que eu falo, o nome do Senhor Jesus, porque, entenda a diferença, muita gente tem sua crença e todo mundo tem seu Deus. Então quando você fala, Deus te abençoe, para uma pessoa, de repente, que é de um outro segmento, outra religião, ela vai acreditar aquilo ao Deus dela. Então não vai adiantar de nada. A gente tem muito essa mania de falar Deus te abençoe, Deus isso, Deus aquilo. O Senhor Jesus já deixou claro que além de ele ser Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele disse, eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. Então o nome do Senhor é o único nome que tem poder. Só há poder no nome de Jesus. Então o correto seria a gente abençoar a pessoa como? Vai, o Senhor Jesus te abençoe. Mas não, as pessoas preferem falar Deus te abençoe. Por quê? Porque é mais fácil, porque todo mundo aceita. Você pode ver, todo mundo aceita se você fala Deus abençoe. Porque a pessoa acredita ao seu Deus. Você entende? O macumbeiro, o Deus dele. O muçulmano, se você falar God bless para ele, ou falar Deus te abençoe para ele, ele vai achar que é o Alá. Amém, amém, Alá. Ele vai tomar para aquilo como se fosse Alá estivesse abençoando ele. Você entende? Então, geralmente a gente fala Deus abençoe, mas o correto seria o Senhor Jesus te abençoe. Vá com o Senhor Jesus, que ele venha abrir tuas portas, vá na frente te livrando. O Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é Deus, mas a gente sempre fala Deus abençoe. Então, eu quero falar agora de mais uma experiência que eu tive, entendeu? Nessa minha caminhada, entendeu? Certa noite, irmãos, eu ia para a igreja, depois nós mudamos da Lapa para a Pompeia, né? Mas a gente ainda estava na Lapa ainda, a gente fazia trabalho ali em volta, saía dali para fazer a obra de Deus através dos atores de Cristo, e também eu trabalhava na escola de teatro, dando aula e administrando a escola de teatro. Aí uma noite eu estava vindo da igreja, porque eu ia ver a igreja, irmão, de segunda a segunda, tamanha sede que eu tinha, entendeu? Tudo que tinha na igreja eu consumia, porque eu queria aprender, eu queria estar ali envolvido, eu estava... Segunda eu ia para a reunião de obreiro, na terça eu fazia evangelismo junto com o pessoal da igreja, na quarta eu ia, e na terça eu ia o ciclo de oração e também fazia evangelismo à noite, era tarde e à noite. Na quarta, isso claro, tinha aula de teatro, mas às vezes o meu sócio me liberava, até eu ia. Na quarta, eu ia para o culto à noite lá na igreja. Às vezes esperava os alunos chegar, trancava lá a escola de teatro e eu me vazava enquanto o meu sócio lá, o Alexandre, dava aula. E na quinta eu ia de manhã, entendeu? No ciclo de oração. E na sexta tinha culto de doutrina. Na sexta e no sábado geralmente tinha ou culto com jovem, com adolescente, ou santa ceia. E no domingo tinha a escola dominical de manhã e à noite tinha o culto da família. Então geralmente tinha a semana toda para ir para a igreja. Mas claro, tinha dia que eu não ia, porque por causa do compromisso da escola de teatro. Mas quando eu podia ir, eu ia. E certa noite eu estava vindo da igreja, e a gente fazia, lembra que a gente fazia aquele trabalho com mendigo, tá, de cobertor e tal. Dessa vez não foi um mendigo, entendeu? Mas foi acho que uma pessoa que estava passando por um problema muito sério, mas foi uma coisa sobrenatural, irmão. Deu uma visão que eu fiquei assim, depois que eu entendi que não tinha nada a ver com nada. Eu estava em casa e estava inverno, irmão, aquele frio. Eu olhei pela janela e vi uma senhora caída no chão, assim, sentada.
Só que ela estava toda arrumada, era uma senhora pomposa, arrumada. Eu falei, nossa, aquela senhora, ela caiu, levou um tombo, né? E eu vou lá ver o que ela tem, Desci, eu estava na escola, eu desci, atravessei a rua. Quando eu cheguei lá do outro lado, eu cheguei perto dela, senhora, tá tudo bem com a senhora? Aí ela, nisso é o seguinte, eu levei um cobertor, entendeu? Porque ela estava caída e tal, ferida nada, levei um cobertor. Quando eu cheguei perto dela, eu falei assim, tudo bem com a senhora? Aí eu fui assim, aí cobri ela. Quando eu cobri ela, irmãos, ela virou para mim e falou, Deus te abençoe, meu filho. Eu falei, a senhora tem algum problema? O que houve com a senhora? Aí, tá tudo bem? Ela, não tá tudo bem, tudo bem. Aí eu me afastei, virei as costas e me afastei. Irmãos, pasmem. Quando eu me afastei, eu falei assim, eu vou falar de Jesus para ela. Quando eu voltei para ela, irmãos, a mulher já era uma outra mulher, era a mesma mulher, só que era praticamente uma mendiga. Ela estava toda esquisita, olhando para mim e falando coisa com coisa, quer dizer, ela estava bêbada. Eu olhei aquilo e falei, Jesus, sangue de Jesus tem poder. E ela continuou falando, e eu, senhora, tentando conversar com ela, tentando voltar a ser a mulher que falou comigo ali daquela forma tão clara. E eu fui me afastando, orei por ela ali, saí dali, fui embora para casa, deixei o cobertor, era uma mendiga. Mas eu vi uma mulher pomposa, bonita, uma senhora, toda arrumada. Quando eu cheguei perto, ela era uma senhora arrumada. Quer dizer, Deus me deu uma experiência me mostrando como ela era e como ela estava naquele momento. Mas eu fiz a minha parte, irmão. Eu dei o cobertor para ela, cobri ela, entendeu? Falei para ela, se a senhora está precisando de alguma coisa? Não, ainda falei para ela assim, Deus te abençoe. Aí ela falou assim, obrigado, meu filho. E quando ela falou assim, quando ela falou obrigado, meu filho, eu virei as costas. Duas coisas que eu pensei, claro, na hora. Eu falei assim, será que ela, tipo assim, eu vou falar de Jesus para ela, mas também ia perguntar depois para ela, óbvio, se ela queria comer alguma coisa. Mas como era uma senhora pomposa, eu falei, ela levou um tombo, deve estar ali esperando alguém. Não fui muito a fundo. Até porque estava muito frio e eu estava desse jeito aqui, eu desci correndo, com o cobertor na mão, cobri ela. Depois eu falei, vou falar com ela. Voltei, quando eu voltei, mano, ela estava falando coisa com coisa, já era uma outra senhora. Já não era aquela senhora. Eu falei assim, cadê aquela mulher que estava aqui? Era a mesma, o rosto era o mesmo, mas a roupa, tudo. Ela estava toda, tipo assim, e suja, e falando coisa com coisa. Eu falei, Jesus, quer dizer, Deus me mostrou que aquela ali era ela antes. E o que o inimigo fez com a vida dela. Então, irmão, são experiências que Deus dá para a gente estar preparado, para você saber aonde você vai. E falando nisso, aproveitando esse embalo de experiência, vou contar mais uma. Entendeu? Que foi tremendo. Eu fazia evangelismo junto com o pessoal da igreja. A gente foi fazer visita na casa de uma senhora que era umbandista e tinha acabado de se converter naquela semana. E ela pediu pra gente ir lá tirar as imagens, essas coisas, tal, orar lá na casa dela. Irmão, chegamos lá, era uma senhora de cor e os filhos dela tudo, sabe aquele maçaroca? Reunimos ali na sala, foi eu e um irmão só. Entendeu? Foi assim, nós fomos em um grupo de 4. Duas senhoras foram na outra casa que tinha perto, que era também na mesma redondeza. E nós dois fomos nessa casa. Ai, Jesus. Quando nós chegamos dentro da casa, irmãos, começamos a orar, o inimigo se manifestou na mulher, nessa senhora. E daqui a pouco a gente orou, saiu, se manifestou no outro rapaz. Irmãos, eu olhei assim para a cozinha, tinha um faqueiro assim, cheio de faca, cheio de facões. Eu falei, Jesus. Eu comecei a repreender ali, orar. Eu falei, mas os caras, o menino assim, tudo orando assim em volta, assim. Aí pegava em um, aí saía de um, entrava no outro, porque todos eles serviam ao capeta. Entendeu? Era uma casa que precisava de ser liberta. Aí nós começamos a orar. O irmão que foi comigo, o irmão, diz que ele, sapatinho de fogo, entendeu? O irmão mesmo corajoso, tal, e eu ali, tá orando. Sai em nome de Jesus, repreendendo, irmãos. Eu não sei, foi ali, Deus realmente nos guardou, irmãos, porque
Daqui a pouco tinham 2 manifestados. 2. O diabo entrou no corpo dos 2 e começou a se manifestar ali, irmãos. Isso não é para qualquer pessoa. Você tem que estar com a vida consagrada, porque senão você sai. Entendeu? Existem casos e casos, né, de pessoas até que morreram. Entendeu? E ali eu falei assim, mas eu não fiquei com medo não. Eu olhei aquele faqueiro ali e falei assim, tá repreendido no nome de Jesus. Eu mando os anjos, Senhor. Manda os anjos. E a gente continua orando, irmãos. Aí até que o pastor, o irmão lá, não é pastor, mas era não sei se ele era presbítero, eu acho. Ele, tremendo, ele orou e o diabo caiu por terra. E ele falou, depois marcou pra gente ir lá de novo. Eu acabei não indo, porque no dia que eles foram não me avisaram, eu não estava escalado, a gente era escala. E eles falaram, eu queria, eu falei assim, ó, quando voltar aqui eu quero vir de novo, entendeu? Mas eu queria. Tiraram todas aquelas imagens, entendeu? Tiramos, quem tirou foi a própria dona da casa, tirou, botou num saco, deu para ele levou. Enfim, irmãos, fizemos uma limpa na casa da senhora. São experiências, irmãos, que você adquire vendo como o mal existe. Então, tem gente que quer dizer que o diabo não existe. O próprio abestalhado do Papa dizer que o diabo não existe, não. Ele já é o próprio capeta, né? Então, o capeta está no ouvido dele falando, fala que eu não existo, fala que eu não existo. E ele vai e faz o que o capeta manda. Infelizmente. É o pior Papa, né, de todos os tempos, é o herege, entendeu? Que está lá no Vaticano. Porque foi colocado pelos politiqueiros. Mas, irmãos, é isso que a experiência que eu queria contar hoje, para que você esteja com a mão no arado, irmão. Faça a obra de Deus para você ter experiência com Deus. Porque a Bíblia, Jesus disse, nossa briga não é com a carne, nem com o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Então, existem essas hostes que são, né, os demônios. Jesus falou muito, se você lê os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus fala do diabo ali. Como é que o diabo não existe? Entendeu? Claro que existe. O mal está em volta, eles estão aí tentando influenciar as pessoas a fazer o mal. E muita gente cai. Entendeu? Olha aí, agora depois eu falo sobre como está em Hollywood, terrível. Essas coisas acontecendo, infelizmente, irmãos, pessoas que passaram pela igreja, que cantaram no coral da igreja, irmãos, crentes desviados, entendeu? Caminhando para o inferno, infelizmente, porque acha que, né, como tem dinheiro, fortuna, poder, tem peito de aço, é blindado, e não é, entendeu? O fim vem para todo mundo, aí que tá, entendeu? Aí depois não sabe o que fazer, depois, Senhor, me ajuda. Tem que ser limpo, limpar para a pessoa, irmão. Deus fazer ali a limpeza, o Espírito Santo limpar, é muito difícil, irmão, muito difícil. Por isso que as pessoas acham que quando morre, assim que eu morrer eu aceito Jesus e vou para o céu. Não vai, não. Porque existe o processo da purificação. Entendeu? Aquilo que eu falei, não, a soberba, a pessoa está cheia de pecado e na hora limpa, lava jato, né? E pronto, vai para o céu. Não é assim não, irmãos. Tem um processo, por isso que eu falo, se convertam, façam a vontade de Deus, para que Deus faça a sua vontade, amém? Deus, Ele nos serve, irmãos, quando nós servimos a Ele. A Bíblia diz que Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. Deus não tem compromisso com quem não tem com Ele. Deus é o Senhor Jesus Cristo, creia nisso. O Pai deu todo o poder ao Filho, todo o poder ao Filho. Então é o nosso Senhor Jesus Cristo que é o nosso Deus. Você gosta de Deus, é o nosso Deus, é o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque os 3 são uma só pessoa. É mistério, né, irmão? É mistério que vai ser revelado aquele dia que nós estivermos diante dele. Quem tiver esse privilégio de estar diante de Deus, espero que eu tenha, espero que você também esteja lá conosco, amém? Essa palavra de Deus pode te abençoar, em nome de Jesus.